Olá, eu sou o professor Gustavo Batista E eu, professor Gustavo Ferreira. e esse é o podcast O Fascinante Mundo do Sensoriamento Remoto. O maior podcast em língua portuguesa sobre sensoriamento remoto e geotecnologias. Do mundo. Olá, nós estamos começando mais um episódio do podcast O Fascinante Mundo do Sensoriamento Remoto. Hoje, episódio 138, vamos conversar, eu e o professor Gustavo Ferreira, que já está aqui com a gente na nossa bancada, nosso parceiraço de podcast, de publicações e cursos, enfim, em geotecnologias em geral, além de ser um grande amigo. Nós estamos aqui e recebendo com muita alegria o nosso grande amigo, o professor Hermano Falcão, uma figura extremamente emblemática e importante para o geoprocessamento brasileiro, e além de ser um amigo muito querido, né, que nos acolheu quando a gente esteve em João Pessoa, uma figura maravilhosa. Eu já queria agradecer de antemão a presença do Hermano, e hoje nós vamos falar sobre ensino superior de geoprocessamento com o professor Hermano Falcão. Por que isso? Porque Hermano é professor do Instituto Federal da Paraíba, um dos primeiros cursos tecnológicos superiores em geoprocessamento. Então, é dentro dessa perspectiva que nós vamos fazer o nosso episódio. Antes da gente avançar, salientar que nós já chegamos aos 33 mil downloads do nosso podcast. Estamos caminhando aí de forma muito promissora para novos episódios, uma nova temporada em breve deve começar. E lembrar também aos nossos ouvintes que nós estamos com aquela masterclass de correção atmosférica de dados Amazônia 1 e dados Cibers 4A. É só entrar no site profgustabobaptista.com.br/correcal, correção sem cedilha e tio, porque em site a gente não acentua, e acessar, colocar lá o seu melhor e-mail, né? E tirar ali uns 40 minutinhos para você assistir a aula, né? Anotar os pontos e fazer a correção dos seus dados, acompanhando para aprender, tá legal? Então, isso daí já está disponível já tem um tempo, a gente vem divulgando. E antes de mais nada, seja muito bem-vindo, Gustavo, Hermano, uma boa noite a todos. Como é que está, Gustavão? Tudo bem? Fala aí, professor. Fala aí, professor Hermano. Bom, eu estou ansioso, né, como sempre. Sempre quando tem um convidado aqui, a gente fica ansioso para trocar ideia, né? A gente gosta muito de conversar. Ainda mais quando o convidado é do gabarito do professor Hermano e um amigo também, né, que está sempre presente aí nas nossas lives, nos workshops, enfim, masterclass. E é bem Nos legal trocar cursos. nos cursos também. E vai ser legal Exato. trocar uma ideia mais, né, mais profunda, mais complexa sobre esse tema aí, que é um tema muito importante, né? Ensino e geoprocessamento, geotecnologias em geral. Uhum. Tudo bem, Hermano? Como é que vai? Um prazer enorme tê-lo aqui conosco. Sempre uma alegria ter você com a gente. Boa noite, professor Gustavo. Boa noite, professor Gustavo Ferreira. Inicialmente, professor Gustavo Batista. Você É não queira tanto saber. Gustavo, né? É tanto Gustavo junto que fica confuso, mas tudo bem. Pois é, inicialmente, claro, preciso agradecer demais o convite que foi feito à minha pessoa para estar nesse momento rico para todos nós e dizer da minha satisfação, porque a gente está no mundo, como o professor Gustavo Batista fala, no mundo fascinante. Uhum. Mas estaremos falando dessa questão fascinante do sensoriamento remoto, do geoprocessamento, mas eu me sinto mais do que honrado com o convite recebido, tá? Porque, e principalmente ali nesses tempos novos de pandemia, ali no início, Uhum. foi quando eu resolvi buscar caminhos para atualização profissional e encontrei exatamente nos cursos oferecidos pelo professor Gustavo Batista, né, esse caminho de renovação, né, de retomada de conhecimento, de atualização, e ainda mais com uma comunidade riquíssima que ele foi construindo ao longo do nosso país, e hoje contando com um outro profissional do nível do professor Gustavo Ferreira, que eu tenho acompanhado, né, a produção, as participações, o crescimento que ele deu a essa instância
de construção do conhecimento online, juntamente com o professor Gustavo. Então, é motivo de muita honra estar hoje com todos vocês, né? E que a gente possa levar alguma informação em relação ao ensino superior de geoprocessamento no Brasil para quem nos ouvir nesse podcast. Com certeza, com certeza. Bom, então acho que a gente já pode começar, né? E vamos começar já pelo o que todo mundo gosta de saber, né? Principalmente assim, eu curto muito entender a história, né? Como que as pessoas chegaram, né, nesse mundo do geoprocessamento, das geotecnologias, enfim, porque é uma área, né, relativamente nova, então muitas vezes a pessoa lá atrás, no início, meio que não sabia muito bem o que queria e acabou parando nesse mundo, que é realmente fascinante. Então, se o professor puder dar uma palavrinha sobre a história aí, né, sobre a sua evolução na carreira, né? Sua evolução, sua trajetória aí dentro das geotecnologias. Tá, então vamos tentar, em um espaço de tempo mais breve possível, né, dizer de quanto tempo, de 40 anos aí de caminhada, né, no mundo mas não se profissional. preocupe, viu, irmão? Não se preocupe, porque a gente tem todo o tempo aqui, a gente é que faz o horário, então não tem problema. É claro que a gente não vai detalhar os 40 anos, né, Claro. hora a hora, minuto a minuto, mas fica à vontade, o tempo que você precisar para a gente entender essa sua trajetória e como é que você, né, se aproximou aí, né, contar um pouquinho dessa sua vivência. Tá. Eu gosto sempre de dizer que a instituição a qual estou vinculado hoje, a partir de alguns anos, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, o IFPB, Paraíba, né? Eu estou inserido nele, mas eu faço questão sempre de mencionar que a minha história ligada à questão técnica profissional começa exatamente lá, mas com a denominação de Escola Técnica Federal da Paraíba, né? Eu fiz curso de edificações, por exemplo, técnico em edificações, mas quando surgiu a oportunidade de estágio e emprego, que era muito mais fácil naquela época, né? Quase todos nós era procurado pelas empresas nas instituições. Então, eu fui estagiar com topografia, que não era nem o peso na formação do técnico, né? E da topografia, depois fui contratado na empresa que estagiei, e fiz meu mundo profissional ali com a topografia. Tá? Mas sempre com o intuito de um dia voltar à minha instituição, mas para ser professor. Mas aí fiz engenharia civil. O pouco que eu trabalhei ligado a obras foi com a própria topografia, por exemplo, locação de obras, né? Locação de edifícios, locação principalmente de fundações, né? de tubulões, essas coisas todas. E levantamento topográfico no geral. Bom, mas aí, depois eu consegui a aprovação em concurso, depois de algum tempo na empresa, e entrei como professor. Só que, exatamente, eu fiz o concurso numa época que os concursos eram colocados por disciplina, não era, às vezes, por um perfil profissional para atender diversas disciplinas, era para uma disciplina. E, na época, eu entrei, porque eu já estava naquele campo, na topografia. Faço questão de sempre estar falando de topografia, porque topografia é geoprocessamento. Está muito próximo da gente. Mas só que essa questão do concurso é só para você fazer o concurso, a disciplina topografia. Depois que você chega na instituição, aí pergunta, você é graduado em quê? Aí você diz engenharia civil? Então vamos dar aula de concreto, vamos dar aula de hidrologia, vamos dar aula de estabilidade das construções, de projeto de rodovias e assim por diante. Tá? E assim foi minha vida. Mas, quando eu trabalhava com isso, eu fui assinante de uma revista chamada Amira, que hoje em dia tem o nome de Amira Net, e foi lá que eu vi uma propaganda de um curso, veja só, o que o professor Gustavo faz hoje, para que os nossos ouvintes, né, as pessoas que nos acompanham, vejam, observem o desenvolvimento tecnológico para onde chega. Então, eu vi a propaganda na revista de um curso de especialização em sensoriamento remoto e SIG. Olha. Coordenado pela Universidade Federal da Paraíba, mas nessa época ainda não era dissociada, não era associado numa única universidade do estado da Paraíba. Então, a Campina Grande
pertencia ao UFPB, o que hoje é o UFCG, pertencia ao UFPB. E quem coordenava esse curso em âmbito nacional à distância era um laboratório no Centro Tecnológico de Campina Grande. Certo. E esse Centro Tecnológico é importante a gente falar, porque ele foi criado nos anos 80 pelo INPE, quando ele começou a disseminar laboratórios regionais em sensoriamento remoto. Sim. E o primeiro laboratório regional, em 1986, foi em Campina Grande, dentro do Centro Tecnológico da UFPB, à época. E ele fazia o seguinte, o INPE mandava alguns pesquisadores na época para fazer a difusão do sensoriamento remoto e desenvolvimento de pesquisa já e formação de pessoal em Campina Grande. As pessoas, os pesquisadores passavam lá, por exemplo, 2 anos e depois ele mandava uma nova equipe e assim por diante. Mas teve um deles que chegou a Campina Grande e não quis mais voltar. Ele se desligou do INPE e fez concurso para a universidade e ficou lá em Campina Grande, e foi quando ele desenvolveu mais ainda esse laboratório, já com a difusão da questão do sensoriamento remoto. E eu fazendo, e quem coordenou o curso de especialização à distância foi esse professor, né? A instituição era o UFCG, junto com uma instituição de Brasília, mas o coordenador do curso era esse professor Marques Prestes Barbosa. Sim, tá? sim. Vindo do INPE. Uhum. E houve um encontro nacional, um encontro presencial, um único encontro presencial no final do curso, em Campina Grande, porque era a sede e era a coordenação do curso. E lá, nós nos encontramos, era pessoal de todo o Brasil, fazendo esse curso de especialização. Eles distribuíam o material escrito? Como é que isso era? Aí, é exatamente isso aí que eu queria fazer, esse confronto com como você faz hoje com a gente, né? Por exemplo, tudo era através dos correios, né? A gente recebia o material por SEDEX e enviava as respostas das questões que nos eram colocadas via SEDEX, das atividades, né, que tinham que ser respondidas por blocos, né, por etapas. Sim. E depois um desenvolvimento prático nesse encontro presencial ocorrido no final do curso em Campina Grande, de 1 semana. E nesse contato com o professor Marques, que era coordenador do curso, ele me despertou o interesse de fazer um mestrado com ele, já se era possível, lá em Campina Grande, na universidade. Foi quando ele disse, olha, eu sou geólogo de formação, do sensoriamento remoto. Ele fez graduação na Rússia, né? Passou mais de 10 anos na Rússia, lá naquela época. E ele disse, eu sou geólogo de petróleo, mas fiz geologia de petróleo e você é engenheiro civil, mas se você quiser fazer um mestrado aqui usando sensoriamento remoto, eu vou quase lhe transformar no geólogo, porque a gente foi fazer exatamente utilizando, observem, imagem de sensoriamento remoto, ainda no âmbito, assim, no formato analógico, imagens fotográficas, né? papel fotográfico, né? Mas com o estudo indireto das imagens para tentar observar ocorrências de águas subterrâneas em alguns setores ali do Cariri Paraibano, que é uma das zonas mais secas do estado, né? E assim a gente foi, estudei muita geologia assim, eu ingressei no mestrado e desenvolvi, passei 2 anos lá, concluí o mestrado, e quando eu volto para a minha instituição, que ainda tinha o nome de Escola Técnica Federal, um pessoal ligado à área de meio ambiente em João Pessoa havia se reunido, discutido a possibilidade de oferecer um curso em geoprocessamento, coisa que pouco se falava na época. Interessante, né? Pois é, e eles já vinham com isso, já fazendo reuniões com empresas estaduais, aquela questão de aplicar questionário nos órgãos, para ver se havia alguma viabilidade de oferecimento de um curso. E quando eu volto definitivamente depois da defesa, eu já encontro esse projeto... Isso foi em que ano? Isso foi em que ano? Foi em 2001. A finalização do projeto e eu voltando para João Pessoa foi em 2001. E esse projeto de curso já estava pronto para ser submetido à aprovação do Conselho Diretor do campo, que hoje é Campo João Pessoa. Naquela época
era a direção-geral da escola técnica. Aliás, não era escola técnica. Nessa época aí, no final de 99, a escola técnica, a maior parte das escolas técnicas que ainda existiam no Brasil, se transformaram-se em Cefetes. Sim, Não me sei lembro. se esse nome ficou. Os Me lembro. Cefetes existiam, na verdade, de 78, 3 Cefetes no Brasil. Paraná, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Inclusive, o Paraná se sobressaiu também. Hoje em dia é uma universidade federal tecnológica, né? O que foi Escola Técnica do Paraná, depois Cefet. Então, eles chamavam até dos Cefetões, esses 3 primeiros. Depois vieram para, se não me engano, Maranhão e Bahia, e passaram muitos anos os demais estados com ainda a estrutura de escola técnica. E o que era que os Cefet traziam de diferente? A possibilidade de oferecer cursos superiores. Isso. Mas Exato. de tecnologia. E os cursos de tecnologia se diferenciam dos cursos, por exemplo, de bacharelado, pelo tempo de formação do profissional, porque é um curso mais curto. O objetivo São os tecnólogos, né? Os São tecnólogos, de modo que esse profissional chegasse mais rápido ao mercado, ao mundo do trabalho, ao mercado de trabalho. Exato. Tá? Então, quando eu volto, já é Cefet em João Pessoa, já podendo oferecer curso de tecnologia, e já existia uma em telemática. E quando eu vou, só para retomar o que eu estava dizendo, eu chego de volta à instituição com um projeto do curso já pronto para ser apreciado pelo conselho que o autorizaria. Certo. Precisa ter essa autorização de um conselho superior da instituição. E me chamaram para participar da defesa lá no conselho, porque eu estava, vamos dizer, verdinho no assunto, porque eu tinha estudado... Recém-mestre, né? Inclusive, professor, eu vou até retomar algumas questões que você aqui e acolá você comenta, que quando eu estava lá com o professor Max em Campina, eu ainda utilizei um pouco ali do SGI, do CITIM, olha e um pouco ali do início do Spring. Certo. Tá? Então, ela era aquela fase de transição entre esses sistemas. Perfeito. Tá? Eu estava trabalhando com eles em Brasília, só que eu comecei nos anos 80, né? E 2001, quando você retorna do mestrado, eu estava terminando o doutorado, terminei em fevereiro de 2001 o doutorado, mas aí já era um workstation, já era Envy, a gente já não estava trabalhando mais com CITIM e SGI, mas nos anos 80, anos 90, foi o que havia, né? E eu acho fantástico a gente poder resgatar esses softwares, né? Pois é. Então, quando o Conselho aprova, em setembro, mais ou menos, de 2001, então fica certo de que no próximo, que naquela época ainda usava o termo vestibular, né? Certo. Já teria uma seleção para a primeira turma de curso de superior de tecnologia em geoprocessamento. Perfeito. Tá? E no ano seguinte, havia uma época de muitas greves nas universidades, como nas instituições de ensino, então os períodos letivos começavam com naquela época estava quase 6 meses de defasagem do ano do calendário civil. Então, por exemplo, a primeira turma, essa turma que foi selecionada, entrou no mês de julho de 2002, portanto, o curso superior de tecnologia fez agora, no mês de julho agora, 20 anos de oferta. Maravilha. Maravilha. Eu, inclusive, fiz uma palestra já no âmbito dessa comemoração aí dos 20 anos, quando eu tive em João Pessoa, no início do ano, em março, né? Eu fiz aquela palestra lá no Instituto Federal da Paraíba, a seu convite, justamente como um dos eventos já antecipando esses 20 anos, o que muito me honrou, né? Tá. Da mesma forma, recebê-lo aqui, para a gente também foi um momento enriquecedor para todos nós. E com essa aprovação, com essa entrada da turma, eu já tinha, depois da aprovação lá no Conselho, no começo de 2002, já com essa questão de estar verde no assunto, aquela questão, mesmo que tenha sido um grupo ligado ao meio ambiente, que alguns ouviam falar muito em geoprocessamento, que criaram, né, formataram o curso, mas me convidaram a ser o primeiro coordenador do curso. E nessa questão de ser o primeiro coordenador, disseram, você passa ali um ano, depois a gente substitui e tal. Bom, tá. Isso é só para o convite, né, professor Gustavo? Exato, é sempre assim, né?
Não, é rapidinho. Logo, logo a gente coloca outro no É, lugar e a gente vai ficando, vai ficando, vai ficando. Eu te entendo. Aliás, quando você comentou a questão da disciplina, fiz concurso para uma disciplina e dei mais 32, eu me lembrei tanto da minha história quando eu entrei na Universidade Católica, fiz concurso para hidrologia e climatologia. Maravilha. Quando eu vi, eu estava até informática para engenharia, eu estava dando aula. Aí depois eu contei, eu dei 10 disciplinas diferentes ao longo do curso, né? As pessoas iam mudando de semestre, aí não tinha professor, aí dizia, vem cá, você não pode falar sobre determinado assunto? Eu falei, claro, vamos lá. Ele estudava, né? Tinha uma vivência grande de mercado, enfim, de iniciativa privada e tal, aí ia dentro dessa perspectiva. Mas eu me senti assim, muito bem representado na sua fala, sabe? pois é. E realmente isso aí se confirma tudo que você está dizendo, porque a questão dos cursos, o pessoal pergunta logo, esse curso é reconhecido pelo MEC? Isso é muito comum as pessoas perguntarem essas questões para cursos novos, né? Uhum. Então, para se chegar a um reconhecimento, os cursos têm que ser avaliados pelo MEC. Sim, Qualquer curso superior do Brasil, não interessa se a instituição é privada ou pública, sendo curso claro, superior, claro. tem que ser avaliado para receber o seu reconhecimento. Isso. Esse E de tempos em reconhecimento, tempos é feita a reavaliação, né? exatamente, é uma questão Exato. cíclica. Uhum. E isso se dá na formação da primeira turma. Por exemplo, como o curso é de 3 anos, então, a partir de 3 anos, então foi quando exatamente o pessoal dizia, olha, o pessoal do MEC daqui a pouco chega, é bom você ficar por aí, né? Você que conhece mais o curso. Essa é a É, estratégia para laçá-lo, né? isso já é outra estratégia, né? E a gente vai ficando, né? E pior, que porque a gente está na fase inicial de criação de curso, é a fase mais difícil, porque o curso não Sim. tem infraestrutura pronta. Uhum. Né? E isso é normal, porque as disciplinas técnicas são oferecidas um pouco mais à frente, a instituição não vai comprar antecipadamente, por exemplo, montar uma estrutura completa no início de um curso, né? A Dificilmente infraestrutura acontece de isso. laboratórios, né, de Exatamente, isso é a equipamento. questão gradual, né? Até por questão de Exato. limitação de recursos. Uhum. Então, e para a questão do destino aí, conspira às vezes contra a gente, que já está nessa situação, então acontece o quê? Que o MEC começa a atrasar essas visitas para Sim, avaliação. Aí, isso. rapaz, você não pode sair agora, porque a qualquer momento a gente vai ser convidado. E nessa conversa, o curso foi avaliado só em 2007, Olha aí. dezembro de 2007. Eu, Isso. Só 5 anos. pois é, eu fiquei até fevereiro, março de 2008, quando saiu o resultado da avaliação, né, que foi Uhum. o primeiro reconhecimento do curso. Bom, aí depois eu deixo, vou para outras instâncias, porque eu também ajeitei o seguinte, professor Gustavo. Apesar de eu estava na gestão e estava já dando aula de sensoriamento remoto lá desde o início do curso. Uhum. Né? Eu já tinha especialização em sensoriamento remoto e não queria sair dessa área. Uhum. Continuava com algumas disciplinas em paralelo, topografia também, outros cursos técnicos também, né? Mas ali no curso de geoprocessamento, sensoriamento remoto. Tá? Uhum. E ali eu fui depois para outras instâncias administrativas, porque a gente também vai. Eu gostei dessa questão da gestão escolar também. Tá? Sim. Então eu gosto. Isso me prejudicou só num ponto, que é a questão de você estar mais ligado à pesquisa e à extensão. Do ensino dá para você continuar, mesmo com a carga horária um pouco mais baixa, fica na gestão, mas você prejudica outras áreas, como, né, essas outras áreas, essas outras dimensões do ensino. Uhum. Mas você aprende muito, né? Na administração É, universitária, de ensino superior, a gente aprende muito. Eu estou há 20 anos nessa toada, eu agora consegui me libertar, então agora eu não estou mais coordenando nada, mas eu fiquei 20 anos em gestão. Eu fui diretor de centro e de faculdade de instituto, fui coordenador de pós-graduação, tanto estrito como também um programa de mestrado profissionalizante, enfim. Quando a gente pega uma universidade, por exemplo, num país desenvolvido, né, um país de primeiro mundo, a gente vê que a administração universitária é feita por profissionais da área de administração. No nosso caso, tanto nas universidades como nos institutos,
federais de ensino superior, a gente percebe que essa atribuição passa a ser nossa também. Reitores, pró-reitores, são professores, né? E que aprendem muitas vezes a fazer gestão. E a gente não nasce sabendo, muitas vezes a gente é colocado porque ninguém quer assumir, né? E a gente precisa ter essa dimensão. Mas isso nos dá uma visão muito interessante de gerenciamento, né? De como a coisa funciona, os trâmites. É muito interessante. Mas eu acho que chega um ponto que a gente tem que dar um basta também e deixar as novas gerações assumirem, né? Eu acho que é importante. Essas renovações elas são importantes. Mas isso te dá uma perspectiva interessante, até mesmo de negociação, gerenciamento de conflitos, né? Estratégias políticas, enfim, tudo isso é bastante interessante. Mas continue, irmão. Não, eu até defendo nessa linha aí que eu sempre digo na instância dos cursos que cada professor deveria ser pelo menos por um ano ou 6 meses, pelo menos ser coordenador. Passar pelo departamento, porque há, às vezes, muitas críticas e muitas cobranças, porque não entende como o serviço público funciona. Exato. E, às vezes, quando você está à frente de um setor desse, de um órgão, né, você passa a compreender, porque você vai executar exatamente aquela ação. Né? Então, e você deveria ter um pouco mais de consideração pelo colega que está na gestão, porque você já sabe a encrenca que é o que ele está passando. Mas tem muita gente que não aprende, não, irmão. Tem muita gente que passa pela situação e que depois, quando você está gerenciando, vai lá meter o dedo na sua cara e reclamar e exigir e tal. Tem gente que não aprende, não. Mas eu acho que todo mundo deveria passar por isso para entender o tamanho da encrenca que é, né? E ter um pouquinho mais de consideração com os colegas que estão na gestão. Eu, particularmente, sempre fico do lado dos colegas que estão na gestão porque eu sei o tamanho da encrenca. Então, eu já passei por isso, entendo o que eles estão passando, então eu não quero ser um problema para eles. Muito pelo contrário, eu quero ser uma solução, um parceiro que possa ajudar a construir esse processo. Eu acho que é por aí que a gente tem que trabalhar, né? Hermano, e com relação a essa questão da sua aproximação com as geotecnologias, como é que você avançou nesse processo? Ou seja, você depois foi fazer o seu doutorado. Então, ainda dentro dessa perspectiva da sua trajetória, né, você passa por essa questão da gestão e chega um ponto em que você vai dar continuidade aos seus estudos. E aí queria que você comentasse um pouquinho esse caminhar, né, nessa segunda fase, ou seja, você volta do mestrado, assume a coordenação, fica aí 5, quase 6 anos nessa gestão, e aí você depois dá continuidade. Como é que foi esse processo? Depois, continuo, inclusive, na gestão, como eu falei, por exemplo, a gente também tem, depois de coordenação de curso, outras instâncias chamam-se unidades acadêmicas, que eu também passei por ela, e depois, por exemplo, outra instância que eu passei foi o Departamento de Ensino Superior. Isso aí há alguns anos, mas continuando com o ensino do sensoriamento remoto, titular da disciplina no curso. Mas depois, eu digo, não, eu vou ter que sair um pouco dessa questão de gestão, mas apesar de algum, já com um certo atraso na vida, por questão já da idade, de faixa etária mesmo, porque eu resolvi fazer em 2010 foi que eu ingressei, resolvi ir para o doutorado. Né? Quer dizer, eu fiz o mestrado lá, terminei em 2001, né? 9 anos depois, é que eu estou entrando no doutorado, como se o normal é, primeiro, já entrar no mestrado com muito mais novo, como você entrou, professor Gustavo Ferreira, muitos, e às vezes ali já emenda com doutorado, né? Às vezes faz uma carreira assim, ou passa 2 anos na instituição, volta para o doutorado. Comigo não, foi muito mais tempo, exatamente por conta de gestão e responsabilidade por disciplinas. Mas, de qualquer forma, então a formação, essa aproximação com as geotecnologias, ela exatamente com a especialização, com o mestrado, e depois, exatamente em 2011, 2010, aliás, eu ingresso, agora já com a denominação de UFCG, que eu volto lá para a minha base, onde desenvolvi o mestrado, para o doutorado, na mesma área acadêmica lá da UFCG, né?
onde a base que eu tinha feito lá também no mestrado. Não mais com o professor Marcos, porque ele estava muito ocupado, mas já com um ex-aluno dele, que já era professor da universidade, já estava orientando, e eu tive muita satisfação de contar com a orientação do professor João Miguel, que trabalha com sensoriamento remoto também junto ao professor Marcos. Tá? Então, na verdade, depois eu retorno do doutorado e... A tese foi em que área? Foi na mesma linha de recursos hídricos, geologia? Uma abordagem que a gente chama de multicritério para avaliação de riscos ambientais. Inclusive, na mesma região onde eu havia tido voltado o meu olhar para o que está ali abaixo, nas fraturas das rochas do Cariri, né? Lá armazenada ali, tentar investigar aquela questão. Aí agora para uma questão diferenciada de superfície, com um estudo que, por exemplo, ainda é comum alguém levantar um mapa a partir de imagens de satélite de sensoriamento remoto, um mapa e gerar um mapa de uso e cobertura da Terra, e dali já inferir alguma questão já ligada à vulnerabilidade ambiental, só com a cobertura. Mas aí a análise multicritério, ela insere outras variáveis, outros planos de informação, para só no final você entrar ali com uma álgebra desses planos, né, dessas informações, e trazer algo mais seguro, né, algo que tenha mais substância. Por exemplo, você insere o tipo de solo, a geologia do local, você insere as rodovias, as estradas vicinais, a presença do homem com moradias. Você atribui pesos, né? Também. Atribui peso. E na nossa tese, a gente convida especialista exatamente para oferecer a visão do especialista para quantificar exatamente, professor Gustavo Ferreira, esses pesos. Sim. Para oferecer essa dimensão é muito legal, porque eu gosto da análise de multicritério justamente por esse ponto de necessitar expressamente do especialista, do usuário, né? Então você tem que ter o conhecimento, não é só o método pelo método, né? Você roda ele em qualquer lugar, qualquer pessoa roda e dá tudo certo. Você precisa de ter, né, alguém que realmente entenda sobre cada variável daquela, não só para atribuir os pesos, né? Mas também para ter sentido no modelo. Será que essa variável cabe aqui ou não, ou melhor inserir outra? Né? Eu acho muito legal a multicritério. Uso sempre que posso. Pois é. Foi interessante, porque foi uma questão que a gente não tinha trabalhos aqui próxima, aqui na nossa região. Né? Um colega meu, professor Lamarck, professor Gustavo, que o professor Gustavo Ferreira também o conhece bem, que faz parte da nossa comunidade. Né? O professor Lamarck nós fizemos o doutorado assim, em paralelo, e nós definimos utilizar a mesma metodologia de multicritério, ele na região do Alto Sertão, eu na região do Cariri, ele utilizando algumas variáveis diferentes das minhas, ele utilizando, por exemplo, na época ele utilizou o IDRISE como base para processamento de tudo, tem uma base muito boa para essa questão de multicritério, da análise hierárquica da questão para HP, né? E eu resolvi fazer porque eu não queria deixar de trabalhar com o Spring. E lá, o Spring também tem uma instância lá para você fazer da entrada de dados para uma análise multicritério. Tem seção de pesos. Você tem tudo também isso no Spring. Então, fizemos em softwares diferentes e geramos um produto bacana. Podia ter sido mais claro, que podia ser muito melhor, mas eu acho que para a época e para o que a gente tinha aqui, nós não tínhamos aqui na região, como eu já falei, e a gente trouxe essa abordagem aí na tese, né? O Lamarck foi orientado pelo mesmo professor? O mesmo professor. Olha que legal. E o mesmo professor até nos disse assim, rapaz, é bom pegar esses camaradas um pouquinho mais maduros, porque a gente solta, olha aí, eles chegam, dão conta. Sabe que o negócio vai ficar bom, né? Sabe que o negócio fica bom. Como diz o professor Gustavo Batista aí, bom de serviço. Bom de serviço. Porque traz a gente também tem aquela questão da responsabilidade maior, né, de tempo para cursar, voltar à instituição,
fazer a coisa bem feita, nós somos docentes, a gente tem que dar um bom exemplo, não é? Ninguém pode estar saindo para um programa e relaxar. Não, a gente fez, vamos trazer uma coisa um pouco diferente, e assim deu certo. Sou menino não, né, irmão? Pois Sou menino não, posso e assim, bobear, professor não. Gustavo, eu praticamente finalizei nessa questão de pós-graduação, né? Uhum. Volto para a instituição para me envolver com o curso, um pouco de pesquisa, aulas, e depois aí, eu falei, em 2013 a gente estava voltando, então veio 2020, só 7 anos depois, já a pandemia veio, então entrou na comunidade do... Então você perguntou sobre meu envolvimento, então na minha aproximação com as geotecnologias. E eu não posso deixar de dizer agora, nesse instante, que minha aproximação aumentou muito mais depois que eu ingressei na comunidade que você criou, né, do nosso fascinante mundo do sensoriamento remoto. Tá? Exato. Aliás, foi um privilégio para mim quando eu vi Hermano entrando para fazer o PDI-SL. Aí eu falei, meu Deus do céu, Hermano, porque eu já conhecia o Hermano, né? E eu olhei e falei, bom, o Hermano está vindo aí, e tinha junto com ele outros professores também, né? Isso é uma característica muito interessante da comunidade do fascinante mundo do sensoriamento remoto, é que a gente tem muitos professores, muitos doutores, como é o caso do Hermano, em sensoriamento remoto, que participam e que engrandecem muito as discussões. Inclusive, nós temos professores de outros institutos federais também, que atuam também na área de geoprocessamento, e temos ex-alunos do Hermano também inseridos no contexto, como é o caso do Anderson Medeiros, a Thalita Stael, que esteve com a gente também aqui no podcast, né, do Mapear. Enfim, são pessoas que têm a esposa do Anderson também, né, que é a Júlia, que foi orientanda do Hermano, né? Foi me orientando. Foi orientando do Hermano. Então, é muito interessante a gente perceber como esse movimento do curso superior, e Hermano falou de um aspecto muito interessante, as pessoas muitas vezes não entendem o que é ser um tecnólogo, né? E como ele bem salientou, o tecnólogo é uma graduação com o mesmo padrão de reconhecimento junto ao MEC das licenciaturas e dos bacharelados, é a terceira, né, é uma terceira opção, e ele foi criado, o curso de tecnólogo, ele foi criado inicialmente para pessoas que já estavam inseridas no mercado e que precisavam de uma formação, mas são pessoas que têm uma vivência muito grande já. Então, quando surgiu o tecnólogo no Brasil, a ideia era pegar, por exemplo, profissionais que atuavam nos órgãos de saneamento, os órgãos de meio ambiente, as prefeituras, né, as empresas que atuavam em diversas áreas, e você dá uma formação mais direcionada, mais específica, em menos tempo, porém com um rigor, com o mesmo critério, com o mesmo pé de igualdade de um bacharelado e de uma licenciatura. E com isso a gente tem esses cursos. Eu sempre fui um entusiasta, eu já tive a oportunidade de organizar e de coordenar inicialmente, ainda na minha época da Universidade Católica, um curso de tecnólogo em gestão ambiental. Muito interessante a formação, a gente tinha especialistas que vinham, né, pessoas que atuavam já no mercado e que queriam um diploma de nível superior, e aí as discussões são em alto nível. Bom, então vamos continuar um pouquinho nessa questão do curso e falar um pouco, né, da estrutura em si do curso e também, né, um pouco do perfil do profissional, né, que é o que a gente o que a gente espera, né, o que a gente espera, ou o que o mercado espera da formação desse profissional, né, num curso de tecnólogo aí em geoprocessamento. Então, seria legal a gente passar pela estrutura do curso em si, o que a pessoa, o estudante vai ver, né, e como que ele vai sair em termos de perfil profissional. Ok, isso é importante a gente falar sobre esta questão, porque já trago a questão da denominação, porque tem um vínculo aí que vocês vão observar o que era que eu queria dizer. Uhum. Então, veja, observe, o professor Gustavo falou aquela questão dos cursos de tecnologia, o tecnólogo que surgiu,
E aqueles primeiros que eu falei, dos 3 primeiros, Paraná, Minas Gerais e Rio de Janeiro, aquilo acontece em 1978. Perfeito. Em 1998, 20 anos depois, é que alcança todos os estados do Brasil, todas as escolas técnicas que se transformam. 20 anos depois. Tanto é, professor Gustavo, professores Gustavo, que, e nossa audiência, que os estados desses, as pessoas, a população, a sociedade mais próxima desses estados, tem um conhecimento muito maior do que é um tecnólogo, do que esses estados que passaram a oferecer esses cursos de tecnologia bem depois. Exato. Tá? É mais fácil essa absorção dessa diferenciação de um tecnólogo para outro profissional. Tá? E sobre a questão, veja só, observe, se em 98 todo o Brasil já estava podendo oferecer curso de tecnologia, você imagina aí a quantidade de denominações de cursos pelo Brasil afora, se eles quisessem formar um profissional com o mesmo perfil. Então, por exemplo, eu poderia ter um profissional aqui em geoprocessamento, lá em 2001 sendo formatado, e o pessoal que estava à frente do projeto, esse pessoal sugeriu o nome de geoprocessamento para o perfil de formação daquele profissional, né? O curso receberia esse nome. Mas, por exemplo, pouco tempo antes, questão de menos de um ano antes, o Cefet Goiás oferecia um tecnólogo em sensoriamento remoto. E se você observasse o que eles queriam formar, era mais ou menos o que a gente estava querendo formar. Perfeito. Tá certo? Então veio depois, logo depois ali, um pouquinho, quase igual da Paraíba, mas um pouquinho antes, do próprio Piauí, do nosso querido professor Hilson, que está por lá, né? Isso. Professora Valdira, né? Exato. Exatamente. Os dois estão com a gente na comunidade do Fascinante Mundo do Sensoriamento Remoto. Pois também, nós né? temos, nesses 3, tem uma idade muito próxima. Né? Mas eu quero fazer um paralelo assim, sim, isso aí foi crescendo no país, agora você observe. Nós estamos falando aqui, dando exemplo de geoprocessamento. Mas vamos para uma área, vamos dizer, de informática. Quantos profissionais eram formados com o mesmo perfil e quantas denominações de curso que cada um estava inserido era diferente? Isso não era um padrão, né? Não existia um padrão. Então, começou a haver muitos aborrecimentos, questões judiciais, inclusive por questões de concursos públicos. Sim. Ou de empresas privadas que queriam um profissional com a titulação tal, mas quando observava com o perfil tal, mas quando olhava o nome do curso dele era diferente do outro. Não, eu não vou aceitar você, não. Exato. E poderia observar o perfil de formação dele, as competências adquiridas, e não o nome do curso, né? Eu não sei qual o Cefet que tinha um que era geomática. Eu não me lembro qual, mas eu me lembro de ver um que era geomática. Dentro nessa mesma época, nessa mesma discussão. Exato. Então, quando chega lá, nós estamos falando aí de 98 começou, 2001 os cursos. Em 2006, observando esses problemas, o MEC convida as pessoas ligadas aos cursos de tecnologia, depois vamos organizar essa questão. Certo. Foi quando nasce o Catálogo Nacional de Curso Superior de Tecnologia. E o que é que esse catálogo mostra? Então, ele define o seguinte: se um curso vai ser oferecido com um perfil de formação tal, ele tem que ter essa denominação daqui para frente. Padronizou, né? Então, esse catálogo padronizou essa denominação, aí sim onde eu vou chegar, onde você estava falando há pouco. Eu não sei se era o que você queria dizer, mas, por exemplo, de Goiás, que era sensoriamento remoto, ele passa... Sim, e outra coisa, fazendo um parêntese, o curso para o perfil que a gente estava querendo, para o Piauí ali também, de Goiás ali, o nome do catálogo foi geoprocessamento, o nome do curso. Então, a gente, querendo ou não, acertou. Piauí também não mudou, mas o de Goiás, ele foi chamado a mudar a denominação. Entendi. Deixou de ser superior de tecnologia em sensoriamento remoto para ser geoprocessamento também. Só que isso aí estava assegurado por lei para o cidadão que tinha sido formado, que ele não seria prejudicado, porque ele tinha um documento do governo federal que assegurava a questão das competências profissionais serem respeitadas, mesmo com a denominação diferente do curso.
Entendeu? Então, esse catálogo traz a infraestrutura mínima que cada curso tem que oferecer, o campo de atuação, o perfil profissional. Tá? Então, nesse perfil, que a gente coloca lá os projetos dos cursos, tem que se adaptar a esse catálogo. Agora, por exemplo, você pode ampliar o perfil, você pode ampliar. Agora, o catálogo, ele disciplina como se fosse uma base. Esse mínimo você não pode deixar de oferecer, né? Exatamente. Inclusive, a carga horária é mínima. Entendi. A carga horária, são 3 cargas horárias que tem nos cursos de tecnologia no Brasil. 1.600 horas, 2.000 horas e 2.400. Nosso curso de geoprocessamento, ele é de, no mínimo, 2.400 horas. Certo. Até porque é um curso que demanda muita disciplina de campo, né, que tem uma carga horária, às vezes, mais elevada, né, também tem isso também. Aí eles pegaram esses cursos e colocaram, dependendo... Porque tem curso que tem uma certa afinidade com outros, né? Isso é claro para a gente, né? Então, o MEC, ele, no catálogo, já também tem definido 13 eixos tecnológicos, que eles chamam. Eu vou dar só um exemplo. Existe o eixo de infraestrutura, no qual, nesse eixo, o curso de geoprocessamento está inserido. Mas está lá inserido outro curso, diversos outros cursos de estrada, existe tecnologia em estrada, pode ter um curso de construção de edifícios, e assim por diante. É dentro desse eixo tecnológico. Existe um eixo, inclusive tem um eixo de cursos militares, que são oferecidos só para quem é militar, mas certamente é de instituições militares que oferecem, né, também. Perfeito, perfeito. Mas o aluno também tem que ser já um militar também para ingressar nesses cursos. Mas tem na área de design e ambiente, design e cultura, tem saúde e ambiente, tem várias denominações desses eixos. E são 134, acho que no último catálogo, 134 denominações de curso superior de tecnologia no Brasil. O catálogo está na sua 3ª edição desde 2016, e em 2021 estava para sair uma nova edição, não saiu. Está atrasado. Então, nós teremos aí um pouco de alguma inserção de alguma denominação, às vezes retira outras. Às vezes, por exemplo, o curso de geoprocessamento superior, ele já pertenceu ao eixo chamado de informação e comunicação. Isso pelo peso, eu acho, que o pessoal definiu lá, por conta do peso do sistema de informações geográficas. Perfeito. É informação. Mas depois eles observaram que ele se adequa mais ao de infraestrutura, pelo apoio que oferece, né, talvez. Exato. Então, eu queria fazer essa abordagem porque é importante, e eu não sei se você queria que a gente também... eu posso até abrir aqui, aliás, até o arquivo aqui aberto com o perfil profissional mínimo de formação do que a gente chama interessante. do geotecnólogo, né? Isso, a gente chama assim, o geotecnólogo, né? É legal a gente abordar essa temática, assim, principalmente, por exemplo, no meu caso, eu entrei na universidade em 2009, né, 2009, 2010, e eu não tinha ciência de que existia um curso a nível tecnólogo de geoprocessamento. E eu entrei na graduação já com o objetivo de, né, especializar em geoprocessamento. Então, tem muita gente, eu acho, que ainda tem esse pensamento hoje, né, de que, bom, se eu quiser, eu gosto de geoprocessamento, eu quero isso. E se eu quiser, né, trabalhar com isso, eu tenho que entrar em algum curso ambiental, ciências ambientais, geografia, geologia, geofísica, enfim, engenharia florestal, e acaba deixando um pouco de lado essa parte do curso, o geotecnólogo, né, que é muito interessante. E aqui para a gente, né, lógico que eu estou trazendo para a realidade aqui do Distrito Federal, a gente não tem muito conhecimento. Porque normalmente, Gustavo, é oferecido mais pelo Instituto Federal. A gente tem o Instituto Federal de Brasília, né, com vários campi, mas eu não conheço dentro da nossa estrutura um curso de geoprocessamento. A gente conversou aqui no podcast com o Anderson Medeiros, que é tecnólogo em geoprocessamento, né, formado pelo Hermano, e, enfim, é um dos alunos egressos do Instituto Federal da Paraíba,
mas isso é mais comum. Nas universidades particulares é comum a presença do tecnólogo, né? E eu, como fui durante mais de 10 anos na Universidade Católica, eu participei dessas discussões, aí eu tive que ler toda a legislação, avaliei os catálogos até para sugerir nome, né, do curso, porque eu montei, como eu falei, tecnólogo em gestão ambiental. Então, tem essa diferenciação. Mas dentro da universidade é mais comum os cursos de bacharelado de licenciatura das universidades federais, né? Aí os tecnólogos ficam mais voltados aos institutos federais, né? E é bem interessante essa questão, que atuam tanto no ensino médio como também no ensino superior, né? Isso é uma questão muito importante. E o ensino técnico é fundamental para que a gente tenha uma nação, né, bastante desenvolvida, né? Um país não se constrói só com bacharéis, a gente precisa ter bons ensinos técnicos, né, bons tecnólogos que são nível superior para poder suprir as demandas da sociedade, né? Mas, Hermano, comenta aí um pouquinho esse perfil aí, esse profissional do geoprocessamento que vocês formam. O que tem nessa estrutura do curso de vocês? O que o cara que, por exemplo, está ouvindo a gente, né, normalmente a nossa audiência já é de pessoas voltadas a essas questões, mas como muita gente acompanha na internet as produções de mapas, né, os trabalhos de geoprocessamento, os trabalhos de sensoriamento, às vezes a gente tem uma moçada que está ouvindo e que pode, né, despertar o interesse pelo curso superior de geoprocessamento. Comenta um pouquinho aí para a gente entender essa lógica. Ok. Eu vou pedir somente a nossa audiência, você que está nos comandando, professor Gustavo, para fazer mais uma observação sobre ainda a nossa linha de raciocínio anterior. Perfeito. Porque você está certo nessa questão das universidades privadas oferecerem muito mais curso de tecnologia. Isso é realidade. Tanto aqui na Paraíba, em João Pessoa, em todo o Brasil. Tá? E outra questão, em paralelo ao Catálogo Nacional de Curso Superior de Tecnologia, lá em 2006, a primeira edição, também foi editado um catálogo de cursos técnicos. Sim. Também para disciplinar essa questão também. Denominação, perfil e tudo mais. Tá? Então, e também existe o técnico previsto no catálogo de cursos técnicos, o técnico em geoprocessamento. Perfeito. Tá? Apesar de ter técnico em topografia previsto, técnico em estradas, tem técnico em geoprocessamento também. Tá? E quanto ao perfil, porque o do nosso curso é muito próximo ao que está o perfil, até porque a gente tem que respeitar esse documento oficial. Claro. Então, o que está previsto no perfil, o que o perfil fala o que o catálogo fala do perfil? É que esse profissional tem que ter um perfil profissional, porque ele é capaz de supervisionar, coordenar, orientar e executar levantamentos georreferenciados de imóveis urbanos e rurais em consonância com a legislação vigente. Também, esse profissional aplica ferramentas de sistema de sensores remotos, gerencia o tratamento, análise e interpretação de dados e também está capacitado a oferecer vistoria, realizar perícia, avaliação e emissão de laudo e parecer técnico em sua área de formação. Esse é o perfil previsto no catálogo. Maravilha. Para o tecnólogo de geoprocessamento. Maravilha. Tá? Onde ele pode atuar? O catálogo também oferece assim, essa possibilidade. Ele traz um geral do campo de atuação. Por exemplo, empresa de planejamento, desenvolvimento de projetos, assessoramento técnico e consultoria, empresas e organizações com atuação em geoprocessamento e sensoriamento remoto, institutos e centros de pesquisa, instituições de ensino mediante formação requerida pela legislação vigente. Perfeito. Tudo isso está colocado no documento oficial, né, editado pelo governo federal via Ministério da Educação. Tá? O técnico em geoprocessamento seria uma formação de ensino médio, né? Ensino médio. Médio. E o médio, o médio ele pode ser numa modalidade que a gente chama de integrado, porque é aquele que se integra, o aluno, ao mesmo tempo que ele faz o seu ensino médio, ele faz um curso técnico em paralelo. Perfeito. Por isso que entra a palavra aí, integrado.
Mas o curso também pode ser oferecido no formato subsequente. Ele pode um camarada pode já ter terminado o ensino médio, pode estar no mercado de trabalho ou não, mas ele tem um curso médio completo, ele pode fazer um curso, ingressar no curso técnico e passar, por exemplo, 1 ano e meio na instituição, fazendo um curso subsequente. Perfeito. 2 anos, no máximo. Tá certo? Não, perfeito. Maravilha. Maravilha. Eu acredito que seja, no geral, né, em relação ao catálogo, que essa informação... Eu, depois de algum tempo no curso, lá, não faz muito tempo, que eu chamei a atenção do pessoal, olha, vamos inserir uma disciplina de introdução ao geoprocessamento no curso, no primeiro período, primeiro para aproximar com alguma linguagem mais técnica, o que é que vem pela frente, dizer para o aluno que chega. Mas eu gosto de dar essa disciplina, porque essa parte dessa história que eu estou contando aqui para vocês faz parte, eu resolvi colocar na ementa. Por exemplo, o profissional que está entrando no curso, ele tem que saber o que é um curso de tecnologia, de onde vem essa questão. O catálogo, hoje, por coincidência, eu dei aula sobre esse catálogo. Olha aí. Uma parte da aula foi falando sobre o catálogo para a turma que está ingressando agora. Isso é bacana. Uma aula sobre a própria estrutura do curso, né? Porque o cara chega perdido, né? Aí ele tem que se apropriar, né, do que ele vai fazer, do que ele vai ser. É isso, eu acho fundamental isso. Eu falo sobre a instituição. Começo do lado do MEC. Falo da instituição, as instâncias administrativas acadêmicas ligadas ao ensino, até chegar na coordenação onde ele está. Depois vamos para o curso, né? Falamos desde o catálogo, falamos de perfil profissional, para ele ficar já sabendo do perfil dele. Mostramos, depois sequência, a gente vai mostrando a matriz do curso, o que é por onde ele vai caminhar, né, ao longo do curso, e assim por diante. Maravilha. Aí o cara se apropria, né? Se apropria. O cara se apropria, entende o que ele vai fazer, ou seja, isso é fundamental. Eu acho que todo curso, toda primeira aula tinha que ser um acolhimento aos estudantes para dizer, olha, seja muito bem-vindo, é isso que a gente vai te oferecer, são essas as suas instâncias que você pode atuar, você pode agir dessa maneira, a parte de extensão funciona dessa forma, ou seja, a pessoa se interagir, né, com a instituição e ir se apropriando aos poucos. Eu confesso a você, mano, eu quando entrei na universidade, eu fui aprovado para fazer geografia, eu e Gustavo somos geógrafos pelo mesmo departamento, eu acho que na época dele as pessoas já tinham um pouco mais de preocupação nesse sentido, mas eu fui jogado dentro de uma lista, já tinha uma grade horária previamente estabelecida, matriculado, e o meu primeiro contato com a universidade foi numa disciplina que o professor deu uma aula e eu não entendi nada do que o cara falou. Depois virou um grande amigo meu, né, uma pessoa que eu admiro muito, mas ele falando sobre aspectos filosóficos da evolução do pensamento geográfico, eu falei, misericórdia, o que eu estou fazendo aqui? Né? Eu, assim, lançado. Aí depois eu fui bater um papo com o coordenador de graduação, que depois veio a ser meu orientador de TCC, um grande amigo, falecido há alguns anos atrás, professor Mário Diniz. E aí sim, ele virou para mim e disse, olha, meu filho, para você ser um bom geógrafo, você precisa entender disso, daquilo outro e tal. Um bate-papo informal na sala da coordenação. Mas se isso fosse um acolhimento no primeiro dia de aula, eu não teria ficado tão perdido. Eu me lembro de me matricular em coisas que não faziam sentido algum, porque faltava alguém chegar e dizer, olha, vá por aqui, vá por ali, vale a pena você ver isso, você ver aquilo, isso é importante para a sua formação, isso não vale a pena e tal. Então, eu acho muito bacana ver que você faz um trabalho como esse com os estudantes que estão chegando, depois de tanto tempo na coordenação, depois de tanto tempo, né, esse zelo para as pessoas que estão chegando, porque é você querer fazer pelos outros aquilo que você gostaria que tivessem feito por você. Eu acho muito, muito interessante. Para complementar, o nosso campus usa o verbo acolher ainda, pela característica dele de oferecer cursos técnicos, e lá chega pessoa de 13 anos, né? Sim. Então, essa questão vem lá das escolas anteriores, das denominações anteriores, que nós somos uma instituição que agora, no dia 23 de setembro, aliás, 23 de setembro próximo,
completam 112 anos, né? Olha só. De diferentes denominações, mas que tem uma cultura acumulada aí, né? Claro, claro. Então, principalmente de escola técnica ali, então a instituição preservou essa questão de, até para os alunos de cursos superiores, fazer uma acolhida na primeira semana, mas é mais uma informação do que a instituição pode oferecer em termos gerais, do campus, e na parte do curso especificamente, o coordenador acolhe para mostrar um pouco do laboratório, mas esse outro tipo de informação, documental, vamos chamar assim, né? Esse daí não é passado. Aí foi quando a gente inseriu no curso, já faz bastante tempo, e eu gosto demais de falar sobre isso. Depois a gente acrescenta nessa mesma disciplina uma abordagem bem superficial sobre as diversas tecnologias que ele vai encontrar no curso. Perfeito. Uma degustação, né? Exatamente. Uma degustação. Olha, isso daqui é SIG, isso daqui é topografia, isso daqui é sensoriamento, cartografia. Todas aquelas tecnologias de aquisição de dados, né? Perfeito. Algumas bases onde ele encontra algumas fontes de produtos, né? De dados, já alguma questão ligada a isso aí. E eu vou lhe dizer um negócio, irmão. Se você fizer uma análise, você vai perceber que isso tem uma importância muito grande para reduzir a evasão. Os cursos que apresentam hoje grandes evasões são aqueles em que os professores não estão nem aí para os estudantes. Aqueles que olham e falam, não, o cara que se vire, ninguém fez isso por mim e tal. Eu falo porque eu dou aula num curso noturno na universidade, desde o início, faço questão, acho que é extremamente importante, eu dou introdução ao processamento de imagens para esses meninos. Agora a gente vai começar a discutir a possibilidade da inserção da extensão. O MEC está cobrando, né, que 10% dos créditos sejam créditos de extensão. A gente já é um curso com uma filosofia extensionista grande, que são as ciências ambientais, que é um consórcio de 5 unidades acadêmicas, a qual eu estou envolvido por ser do Instituto de Geociências, e eu acho genial a gente ter a oportunidade de conversar com os meninos, de mostrar o que a gente está fazendo, acolhê-los para que eles possam ficar no curso. E resultado, saiu recentemente uma análise de um ranking internacional e as ciências ambientais foi considerada, dentro da Universidade de Brasília, o curso em que os empregadores mais gostam dos egressos, mais se identificam com os egressos. Por quê? Porque os egressos estão sendo preparados desde o início, desde que eles entram no curso, né? Depois, quando saem, são egressos, mas eles estão sendo preparados para o mercado, com uma visão de que a gente tem que ensinar aquilo que eles vão precisar no futuro deles, e não ficar encastelado naquilo que a gente fez, na nossa vivência, né? E reproduzindo como se o mundo não avançasse, como se o mundo não evoluísse. Então, eu acho que é genial a gente poder fazer isso, e com certeza, irmão, a pessoa se sentindo acolhida, amparada, sustentada quando ela chega na universidade, no Instituto Federal, enfim, para fazer um curso, ele saber o que ele vai experimentar e tal, a chance dele ir embora é muito menor. Agora, sim, se ele é largado ali, ele vai ficar por quê? Ele não entende o sentido daquilo que ele está fazendo, né? Então, eu acho muito interessante, muito legal. E, irmão, eu queria fechar a nossa conversa perguntando a você quais são as suas perspectivas futuras e o que você vê em termos de futuro para o tecnólogo aí em geoprocessamento. Então, são duas abordagens. As suas perspectivas futuras, a gente já conversou muito sobre isso, mas também dentro da área, o que você vê de futuro, para a gente encerrar o nosso bate-papo. Pois não. Então, começando mais logo pelo que vem de perspectivas, não as minhas, né? Vamos falar de futuro da nossa área. Eu tenho feito questão de divulgar para os meus alunos ou para outras pessoas que têm interesse em tecnologia que a questão do sensoriamento remoto ou do geoprocessamento como um todo passa por linguagem de programação. Passa principalmente, hoje em dia, pelo
pela linguagem Python, tá? Sim. E quem quer se inserir principalmente nesse nosso mundo de processamento de imagens, né? Como eu posso dizer um pouco mais a quem me pergunta sobre isso, porque ouvindo o professor Gustavo Batista e o professor Gustavo Ferreira nas lives e os convidados, eu vou adquirindo também um pouco mais de conhecimento para levar para outras pessoas, né? Claro. Do potencial dessas ferramentas. Então, não dá para se pensar no futuro do geoprocessamento e sensoriamento remoto sem levar em consideração a possibilidade de inserção da linguagem de programação no processamento. Não dá. Para o futuro, né? Já é presente, né? Imaginem agora para o futuro. Sim, sim. Então, Eu acho que É. a gente, é um novo ciclo, né? A gente já tinha comentado sobre isso em alguns episódios anteriores, que antigamente as pessoas tinham, quando começavam a trabalhar com isso, né? Elas tinham que ter um conhecimento em programação, o mínimo que fosse, para conseguir operar as máquinas, né? Porque as máquinas não tinham uma interface tão amigável assim. Então, o profissional que entrou ali na primeira, segunda geração, né, das geotecnologias, ele teve esse contato. E esse contato foi perdido por conta da entrada, né, da disseminação, massificação dos computadores, os PCs, né, os computadores pessoais, que oferecem essa interface mais amigável, né, e você consegue manipular as coisas ali apertando os botões. Só que hoje em dia isso está voltando. A necessidade de você tratar os seus dados via linguagem de programação, qualquer uma, ela voltou, né, por vários motivos. Por conta da quantidade de dados, né, hoje em dia você tem uma tabela que supera em muito, né, um dado tabular que supera em muito o limite de um Excel da vida, né, que é 1 milhão e alguma coisa de linhas. Então você tem tabelas que tem, eu trabalho com tabelas que tem 10, 20 milhões de registros, né? Então isso é muito, você precisa de uma outra ferramenta para manipular isso. Tem a questão também de você ter acesso aos métodos que são publicados em papers e estão ali na fronteira do conhecimento, no estado da arte, né? Aquilo não entra no software de interface gráfica no momento em que ele é publicado. Mas ele pode ser programado, né? Exatamente. Você, com conhecimento em qualquer linguagem de programação, você pode pegar aquilo que está no paper em formato geralmente matemático e transpor aquilo para o seu código. E, claro, né, isso vem com essa nova onda da inteligência artificial também, que disponibiliza aí novos modelos, novos métodos a cada hora, tem coisa nova saindo. Então, isso popularizou não o uso, mas a potencialidade e a necessidade de você utilizar esse tipo de coisa. Então, eu acho que em pouquíssimo tempo o conhecimento de programação, de linguagens de alto nível, vai ser incorporado à grade curricular dos nossos cursos, né? Aqui não só dos IFs, né? Não só cursos tecnólogos, mas também dos cursos superiores da área ambiental, né? Porque a gente tem, né? Existem cursos que já têm introdução à programação para geociências, por exemplo, mas é um pouco restrito, né? Não engloba todo mundo. E eu acho que o futuro próximo vai ser a incorporação dessas disciplinas, né? E no curso de geoprocessamento, desde a sua formação, que ele já tinha, por exemplo, uma disciplina no início do curso chamada, por exemplo, lógica de programação e algoritmos. Maravilha. Depois você tem uma outra chamada linguagem de programação, que, na verdade, foram utilizadas, eu acho que talvez o C++, ao longo do tempo. Mas hoje nós temos outras disciplinas com linguagem, já desenvolvimento de código, mais à frente do curso, mas que essa do início do curso de linguagem já é voltada assim, já utilizando o Python. E as lá da frente de programação com Python, tudo isso a gente já tem no curso há bastante tempo, tá? De formação. Tá? Agora, para não desencorajar alguns que a gente sabe que não tem perfil para a linguagem, aí a gente sempre, eu reforço, cada vez mais as interfaces gráficas dos programas estão melhorando, o potencial de processamento dos computadores, o barateamento da máquina,
Então, não desista do sensoriamento remoto, não desista do geoprocessamento por essas questões. E, principalmente, já era a minha filosofia e cada vez incorporada e fortalecida pelo professor Gustavo, com a ideia dele, software livres. Tá? Sim, é isso que eu divulgo, professor Gustavo, como para o futuro, do presente ao futuro, da gente, sem volta. Software livre, programas livres, imagem de satélite, se for nesse campo, imagens gratuitas, tem demais para serem processadas, com características bem diferentes, né? E eu acho que tem um futuro brilhante nessa nossa área, do nosso sensoriamento remoto, do nosso geoprocessamento como um todo. O que falta também ainda, é importante, é a cultura de gestores para absorver um profissional do nível de um geotecnólogo. Porque eu sempre achei que um dos principais nichos, né, de ocupação do profissional seriam as prefeituras municipais. Né? Uma prefeitura que estabelece na sua estrutura organizacional um profissional desse, ou utiliza dessas ferramentas, ela não deixa jamais ela vai deixar de usar. Perfeito. Né? Mas algumas por falta de conhecimento, né, e falta maior divulgação também. Mas eu acho que também eu acho que o MEC também poderia ajudar nesse aspecto, né, o governo federal, tudo mais. Mas é papel nosso também, das instituições de ensino, também fazerem isso. Claro, acho que a gente falha também em alguns aspectos também nesse ponto. Sim, sim. Você quer que eu diga agora em relação a minhas perspectivas pessoais também? Você queria saber algumas questões? Queria fechar com as suas perspectivas futuras. Pois é, então, observando, eu já estou no meu crepúsculo de atividades profissionais, né? Para ficar no termo mais poético, no meu ocaso, né? Isso, Hermano, você só é jovem há mais tempo, mas você está um garoto. Eu me sustento nessa sua colocação. Exato, eu acho que tem que ser por aí, meu amigo. Mas eu pensando daí, não sei como vou prosseguir, se na instituição ou não, talvez, mas a gente também tem aquela questão da consciência de você pensar assim, tem que parar para dar uma oportunidade aos mais jovens com mais energia, também tem que ter consciência disso. Mas eu até também, ampliando um pouco desse espectro de conhecimento, eu também terminei agora mesmo um curso, uma carga horária até razoável, sobre os drones, né? Sobre a utilização de processamento de imagens de drones, ligado já ao drone, topografia com drones. Né? Perfeito. Está voltando ao início. Pois é. Voltando ao início da topografia. Agora com a nova abordagem, agora às vezes desestimula por conta da banalizar, às vezes, o uso do drone, né? O brasileiro tem isso de não seguir algumas regras, né? E quer usar de qualquer forma. Mas se eu chegar a utilizar, e fora da instituição principalmente, é mais como um hobby de processamento, ou alguém me te chama para fazer alguma coisa. É nessa perspectiva. Eu acredito que eu não posso dizer muita coisa do meu futuro profissional para quem está nos ouvindo, porque eu estou com tempo de aposentadoria, inclusive já passei desse mínimo, e depende agora só de uma decisão. Eu não deixaria minha instituição no meio de um semestre letivo, não faço isso por uma questão ética também. Perfeito. Não jogaria as minhas disciplinas no colo de um coordenador, né, de uma hora para outra, nem que seria jogar isso tudo contra os estudantes também, contra o aluno. Então, a gente finaliza um período letivo em dezembro e janeiro e fevereiro eu tomo essa decisão. Tá? Mas, maravilha. Sensoriamento remoto eu não quero perder de vista. Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Hermano já esteve com a gente no PDISL, já concluiu, está no Sistema Sensores, foi do Expert, que é o grupo de mentoria nosso. Enfim, e vem coisa nova aí, Hermano. Vem outros cursos aí que a gente está bolando, enfim. Tem muita coisa para a gente fazer juntos aí. Então, nosso artigo, Thaís está trabalhando e eu também, para a gente finalizar. Né, o artigo do Expert, né, a gente está propondo um índice espectral, mas por enquanto ainda é surpresa. Mas nunca mais eu contribuí, né, com essa questão. Mas é só entrar em contato com ela, porque ela tá refazendo umas análises estatísticas muito legais e vai sair coisa boa aí em breve, viu? Em breve sai coisa boa aí.
E a gente pensar agora, irmão, a gente está com um espaço lá no Discord, na nossa comunidade do Fascinante Mundo do Sensoriamento Remoto, pensar nas coisas que a gente vai submeter para o simpósio brasileiro, para a gente ir todo mundo para Florianópolis, para a gente se encontrar novamente, né? Bater um papo, comer uma sequência de camarão ali na Lagoa da Conceição, enfim, tem umas coisas boas para a gente fazer nesse evento aí que a gente não pode perder de vista, não, viu? Pois é. Vamos tentar isso, vamos fazer. Vamos pensar em umas coisas aí para a gente fazer, submeter uns artigos, né? Gustavo e eu, a gente está aí fervilhando umas ideias e tal. Já tem umas 4 ideias aí. Exato, e é só botar o problema está sendo organizar, né, para colocar elas em desenvolvimento paralelo. O dia tinha que ser um pouquinho maior, né, Gustavo, para a gente conseguir fechar isso. À noite, principalmente, né? Não, só que eu não queria esquecer de aproveitar essa oportunidade, porque eu converso mais com o professor Gustavo Batista, mas para dizer para o professor Gustavo Ferreira e dar os meus parabéns pela excelente didática que ele tem abordado no curso de PDI com Python, né? Porque é uma questão que, se você também não tratar com esse respeito a quem está do outro lado, quem está começando, você pode perder ali um seguidor, perder um aluno, perder um profissional que está querendo se formar naquela área. E eu acho que você tem muito potencial, inclusive para... Não, professor Gustavo vai concordar comigo de prosseguir na docência futuramente. Tá? Exato. Eu quero parabenizar pela competência técnica e pela essa questão didática também que ele tem. Muito obrigado. É uma descoberta, né? Na verdade, eu nunca pensei nisso, mas eu sempre aprendi muito com, né, outras pessoas, seja na comunidade, online, sem nunca ter visto a pessoa, ou contato direto, vídeos e tal. E tive a sorte de ter mentores que explicavam e faziam isso muito bem, com muita didática. Então, a minha ideia é tentar deixar o assunto, o tema ali, o mais claro possível, assim como foi passado para mim. Né? Então, aí eu não sei, conjunção de fatores, aí sorte, mas eu consegui absorver muito bem essa parte, né, de didática e tal, e minha ideia é repassar da maneira mais clara possível. E é claro que a gente sempre tem o toque de mestre, né? Então o professor Gustavo sempre fala comigo essas questões, porque são pessoas que estão, né, diariamente ali na sala de aula e tal, e entendem muito mais a cabeça do estudante do que eu. Né? Então, algumas coisas, por exemplo, que a gente costuma deixar de lado ou passar batido, porque a gente acha que o estudante já sabe, né? Mas o legal é você ir passo a passo, inclusive aquilo que ele pensava que sabia. Não, isso aqui eu já sei, mas quando você mostra o detalhe, né, tem nuances ali que a pessoa não costuma deixar um pouco de lado e acaba pegando quando a gente passa, né, essa explicação um pouco mais detalhada. E dentro da minha área, então, que é um assunto que costuma ser um pouco cabeludo, né, para o pessoal que não tem muito contato, a gente tem que ter mais cuidado ainda, né, porque você está ensinando uma linguagem para uma pessoa, né? É uma outra forma de... uma né, alfabetização, né? Isso, é uma outra forma de se expressar, né? Você está se expressando com uma máquina, né? Na verdade, não é bem isso, a gente acaba descobrindo que a gente não programa para a máquina em si, e sim para outros programadores, e até para você mesmo no futuro, né? Que a máquina não está interessada se você escreve bem ou mal, mas o outro programador que você vai mostrar o código, ou você no futuro, tem que saber o que você fez. Então a gente tem tem tido esse cuidado e vai com muita calma, e tem tido ótimos feedbacks assim do pessoal, falando principalmente dessa parte de ser ali, sabe, um passinho de cada vez, né, passinho de formiga nesses assuntos que são mais conceituais, e o pessoal acaba entendendo e eles mesmos deslancham aí depois, né, quando pega o básico. Acho que o importante é passar o conceito, os fundamentos para a pessoa, e depois de um tempo ela mesmo consegue raciocinar e caminhar sozinho. Eu vou fazer uma consideração aqui, inclusive em homenagem ao professor Mário Diniz, que a gente falou mais cedo, que foi meu orientador de graduação. E foi meu professor também. O Mário foi um geógrafo brilhante, um cara
fantástico, assim, morreu muito novo e deixou muita saudade, né? Um cara muito importante, e se eu sou acadêmico hoje, eu devo isso a ele e a mais duas pessoas especificamente, que foi o meu orientador de mestrado e o meu co-orientador de doutorado, que são duas pessoas muito importantes, inclusive um deles, o professor Paulo Menezes, que é da primeira geração de sensoriamento remoto, que foi quem me ensinou a ser da área, né? Quem me colocou em contato com a área. Mas o Mário me ensinou a ser geógrafo. E eu me lembro, o Mário ele tinha uma característica, ele era um cara muito formal dentro de sala de aula, ele entrava, fechava a porta, ninguém mais entrava, ele tinha uma formação britânica, ele tinha feito doutorado na Escócia, então ele era, apesar de carioca, né, que é um povo muito acolhedor e tal, o Mário tinha um formalismo britânico que destoava do carioca natural, né, normal, né? E aí, uma vez, ele me chamava toda sexta-feira, às 8 da manhã, eu estava na porta da sala dele, ele já estava dentro do gabinete, aí quando dava 8 horas ele abria a porta, me recebia e ia tomar os pontos que ele havia passado na semana anterior, as leituras de livros em inglês na área de recursos hídricos, que era a área dele. E um dia eu perguntei para ele, professor, eu queria entender por que o senhor gasta tanto tempo comigo. Ele disse, meu caro, a gente observa em sala de aula as pessoas que valem a pena. E a gente não joga pérolas para os porcos. Então, a gente seleciona algumas pessoas e a gente investe nessas pessoas, porque a gente sabe que mais à frente elas vão dar retorno. E me recordo, quando eu assumi o Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares da UNB, eu fui para uma missa de 7º dia da esposa de um outro professor nosso, e toda a velha guarda do meu instituto, do meu departamento, estava lá, todos os professores que foram meus professores. E eles ali reunidos, eu tinha tomado posse naquela semana, né? E todos tinham participação em centros ali dentro do CEAM. E aí os professores comentando, e aí o Mário virou e disse, o Gustavo agora é diretor do CEAM. Aí uma professora virou e disse, o Gustavo foi um bom estudante. Aí o Mário virou e disse, não, o Gustavo foi o melhor estudante que nós tivemos. Eu fiquei tão lisonjeado com aquilo, e aí, irmão, pegando o gancho da sua fala com relação ao Gustavo, eu digo a você, o Gustavo foi provavelmente o melhor aluno que eu já tive. E com isso, quando eu bati o olho nele em sala de aula, quando eu dava aula para ele, eu dei uma aula presencial para ele e veio a pandemia. E depois nós ficamos 4 semestres tendo aula sequencial. Quando eu bati o olho no Gustavo, na primeira vez que ele apresentou um trabalho de um exercício que eu propus, que ele trouxe em Python, a estruturação, eu falei, esse cara tem um futuro brilhante. E ele vale a pena. É o cara que eu abriria a porta às 8 horas da manhã para recebê-lo, para discutir ciência com ele, como a gente vem fazendo aqui no podcast. Sim. Né? Eu sou só um cara... mudou o horário, né? Não é 8 da manhã. O horário e a forma, né? Que agora não precisa bater na porta, agora recebe o link e entra, né, no estúdio. Mas o Gustavo para mim, o melhor aluno que eu já tive. Isso, assim, indiscutivelmente. Né? E eu tive muita gente boa, e eu investi em muita gente, e tem muita gente despontando no mercado, mas o Gustavo é especial. Então, quando você faz esse comentário, irmã, eu endosso assim embaixo, que o Gustavo realmente é um diferencial nessa questão, e é um profissional. Eu disse a ele, o dia que ele começou a ser tratado como professor Gustavo Ferreira, foi quando eu disse a ele, estou lhe alçando a condição de professor, porque hoje você é um docente. Entendeu? Verdade. E ele teve com o potencial dele a felicidade de encontrar nesse caminho dele, e a sorte também, essa instância da sua comunidade, professor Gustavo Batista. Né? Exatamente. Que abriu essa janela para a competência dele se encaixar ali. Né? E a valorização que o professor Gustavo Batista oferece para aproveitamento desse potencial. Então, os dois, eu acredito, parabéns, né, por essa questão. Maravilha. Muito obrigado mesmo. Fico absurdo, assim, para mim. Para mim ainda é muito surreal, né? Não só os elogios e tal, o fato de ser chamado de professor também ainda é bem estranho, mas o que mais me encanta é poder conversar e entender
diferentes realidades e soluções também que as pessoas encontram nos diversos lugares do Brasil e também fora do Brasil, né? Eu tenho um contato todos os dias com o pessoal da comunidade, seja via Discord ou via direct no Instagram. Então todo dia a gente está trocando áudio, resolvendo probleminhas, sabe? Entendendo do trabalho que a outra pessoa tá fazendo, né? Via de regra são pessoas inseridas no contexto acadêmico, então, às vezes é uma pessoa que está fazendo um TCC, está fazendo uma dissertação e tem uma análise que está dando errado e tal, e a pessoa pede o meu auxílio ou minha opinião e tal. E isso, para mim, é muito legal, porque eu conheci muita gente boa, né, que acabou que se tornaram amigos, né? Exato. E por isso que a gente está tão ansioso por esse, né, possível encontro aí lá em Florianópolis, que eu tenho certeza que vai ser muito legal. Com certeza, não tenha dúvida. E isso é ensino superior de geotecnologias, que a gente contou hoje com a presença do grande professor Hermano Falcão. Hermano, quando aparece nas nossas lives lá no chat, é uma comoção, a moçada já se manifesta, porque sabe da autoridade que Hermano representa nessa questão. Bondade sua, professor. Não, jamais, Hermano. Eu sei do seu potencial e da importância que você tem para o ensino do sensoriamento remoto no país. Isso não é pouca coisa, não. Tem muita gente boa, formada por você e que está fazendo um trabalho muito bacana, né? Como o nosso amigo Anderson Medeiros, que é um dos grandes divulgadores de geoprocessamento, e todos os outros que eu citei aqui, e aqueles que eu esqueci, me perdoem, mas estão no coração do Hermano e no nosso respeito, né, pelo trabalho de divulgação do geoprocessamento de forma geral. Moçada, eu queria agradecer a todos vocês que nos ouviram até agora, que ficaram aqui com a gente. É sempre uma alegria ter, né, uma pessoa tão bacana como é o Hermano, que é um amigo que eu tenho, que a vida me trouxe. Eu tenho um carinho muito grande. O meu amigo Gustavo Ferreira, que está aí, professor Gustavo Ferreira, né, cujos elogios que Hermano fez a ele, eu endosso todos, porque são muito merecidos. Queria agradecer aos dois pela participação e, ao mesmo tempo, a nossa audiência por estarem conosco até agora. Uma boa semana a todos. Hermano, se você quiser fazer suas considerações finais, fique à vontade, e a gente encerra o nosso episódio 138, Ensino Superior de Geoprocessamento, com o grande professor Hermano Falcão. Pois é, professor, como eu disse no início, de me sentir honrado com o convite e muito mais honrado com essa construção desse diálogo, né, de que a gente amplia a visão do nosso da formação profissional no Brasil, né, em geoprocessamento. E em relação à nossa amizade é recíproca, né? E o respeito também recíproco, tá? O respeito pelo professor Gustavo Ferreira, apesar de jovem, né? Pouco tempo de convívio, né? Virtual, inclusive. O professor Gustavo ainda teve o prazer de ter um contato físico, né, professor? Isso, então, pessoal, físico, pessoal. Então, é um prazer estar nesse diálogo, tá? Uma oportunidade única para mim, tá? Dessa ambiência prazerosa, né? E eu fiquei muito honrado com esse convite e muito obrigado pela oportunidade. Maravilha. E um obrigado a toda a nossa audiência, né, também, por nos acompanhar. Sim. Com certeza. Vamos nos organizar para eu e Gustavo e as respectivas irmos para João Pessoa para lhe fazer uma visita, Hermano. E essa vida ruim, né? João Pessoa, aquela cidade assim desagradável, aquela praia assim com água morna, né? Aquela comida no mangai. Estamos fazendo propaganda aqui, mas vale muito a pena, né, Gustavão? A gente precisa se organizar para a gente fazer uma visita, Hermano, para a gente conhecer o Instituto, você conhecer o Instituto Federal da Paraíba, o curso, né, tecnológico. Observar a cidade lá de cima, né? Exato, tem um mirante fantástico que Hermano me levou junto com o Lamarck para a gente ver. Exato. Acho que são 50 andares o edifício, né?
Vale você muito a vê pena, Gustavo. 360 graus da cidade, né? Então é mais bacana. Exato. Eu faço a você, Gustavo, esse convite para você, né, criar assim, um momento assim, de dificuldade, eu diria, sabe? De visitar o Hermano em João Pessoa, aí a gente sai para jantar com o Anderson também, que é um grande Maravilha. amigo, muito querido. Vamos nos organizar nesse sentido. Vamos, né? eu sou doido para conhecer lá. A gente Sejam merece. bem-vindos. A gente Sejam merece, bem-vindos. Gustavo. É isso aí. Moçada, fiquem bem, se cuidem, uma boa semana a todos. Um grande abraço. Um abraço, pessoal. Um abraço. Até mais. Tchau, tchau.